A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para falarmos de algo na perspectiva espírita. Perante estes tempos tão conturbados que estamos a assistir, vamos hoje refletir em torno da paz que todos nós ansiamos, todos nós queremos. No Evangelho de João, diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Caros amigos, a humanidade passa por significativa crise moral que afeta diretamente as relações individuais e coletivas, decorrentes dos desafios cotidianos que marcam a existência planetária. Assim, mais do que nunca, o mundo aspira pela paz. Em verdade, os conflitos presentes, quer no cenário nacional, quer no cenário mundial, sempre estiveram presentes na nossa história. Contudo, os processos de globalização se revelam como uma das principais causas que conferem contornos complexos à vida em sociedade. Caros amigos e ouvintes, há marcante competitividade entre pessoas e grupos sociais, fazendo-os batalhar cada vez mais pela aquisição de bens, serviços e posições de poder. Neste sentido, o ideal da paz, pautado nos preceitos da fraternidade e da solidariedade, são usualmente relegados a planos secundários. São condições que fazem surgir um perfil socioeconómico marcado por acentuada pobreza moral e material. Se o mundo atual anseia desesperadamente pela paz, nós, enquanto cristãos, nós, enquanto espíritas, acrescentamos o seguinte: mais do que nunca, precisamos do Evangelho de Jesus na nossa vida. Mais do que nunca, caros amigos. Como ensina o Espírito Emmanuel, ele diz-nos o seguinte: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A partir do momento em que tomarmos a firme resolução de sair das leituras superficiais ou rápidas dos ensinamentos de Jesus, o Mestre Nazareno, e incorporá-las à nossa vivência diária, onde, como e com quem estejamos, estaremos a trilhar o caminho da paz. Ou seja, concluindo, meus amigos, isto é uma certeza: sem o Evangelho de Jesus não haverá paz. Podemos fazer o que quisermos, mas sem o Evangelho não haverá paz. Alcione, uma admirável personagem do livro Renúncia, ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, diz o seguinte: chegamos à conclusão de que o Evangelho, na sua expressão total, é vasto caminho ascensional, cujo fim não podemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Assim, caros amigos e ouvintes, o conhecimento e a vivência do Evangelho de Jesus é roteiro seguro que o espírita ou cristão sinceros devem buscar
sem delongas, como esclarece o espírito Amélia Rodrigues, quando diz o seguinte: repensar Jesus Cristo e sua mensagem nos turbulentos dias da atualidade torna-se uma necessidade inadiável. Em face da violência e da alucinação de todo o porte que tomam conta dos diversos setores da sociedade moderna, a mulher e o homem que se consideram civilizados deambulam nas constrições do progresso material, quase vencidos pelos transtornos psicológicos de conduta sob contínua ameaça da depressão, do síndrome do pânico, da fuga espetacular para as drogas, para o alcoolismo, tabagismo, para o sexo em desalinho, para as ambições do poder e do gozar. A momentânea perda dos valores éticos, habilmente confundidos com as propostas das filosofias utilitaristas e cínicas, deixa o ser humano sem discernimento lúcido para agir corretamente em face dos disparates e das aberrações apresentados, alguns deles tornados legais, como por exemplo o aborto, a eutanásia, o suicídio, a pena de morte, que, no entanto, permanecem inscritos nos estatutos divinos como crimes hediondos. Caros amigos, a rápida presença de propostas evangélicas perturbadas e perturbadoras em sincretismo banal nos mídia e em toda a parte, firmadas no temor a Deus e em vergonhosas demonstrações espetaculares de curas fantasistas e de soluções de todos os problemas pela simples aceitação de Jesus no coração e do respectivo pagamento do dízimo, mais ainda confunde a compreensão da sã doutrina do que a esclarece. Esta benfeitora espiritual conclui com lucidez o seguinte: tudo isso ocorre, sem dúvida, por esquecimento de Jesus e dos seus ensinamentos simples e nobres, profundos e sábios, que ainda não foram incorporados ao dia-a-dia das existências que se dizem a ele vinculadas. A paz, caros amigos e ouvintes, a paz na ótica espírita envolve preceitos fundamentais relacionados à cultura da paz ou educação para a paz, que são expressos nos esforços contínuos de edificação da consciência moral e da conduta ético-individual refletida na prática do bem. Na cultura da paz ou na educação para a paz, não podemos ignorar este ensinamento de Jesus quando diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, caros amigos, são os que promovem a paz, mas nem sempre conseguem semear a paz. Há aí uma diferença significativa, pois a promoção da paz pode restringir-se apenas à intenção ou ao simples discurso. Os pacificadores não são somente os dotados de natureza pacífica, nem os que aceitam a paz sem protesto, ou que preferem a paz ao desacordo, nem os que têm paz na alma com Deus, como explicou Santo Agostinho, e nem os que amam a paz, mas aqueles, sim, os pacificadores são aqueles que promovem ativamente a paz e procuram estabelecer a harmonia entre inimigos. Entre inimigos. Amai os vossos inimigos. Já aconselhava Jesus.
O Espírito Emmanuel faz as seguintes considerações a respeito das palavras de Jesus recitadas por Mateus. Diz assim que, na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição de companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que as nossas dores e provações não são diferentes daqueles que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda a parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem, pois, caros amigos e ouvintes, apesar de tudo o que está a acontecer, não esqueçamos que, no leme desta escola planetária, está Jesus. Buscando a consideração de pacificadores, guardaremos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, dado que terá que ser sempre fruto do esforço de cada um. Caros amigos e ouvintes da rubrica A Vida Continua, estamos a falar da paz. A cultura da paz, segundo o Espiritismo, acontece efetivamente quando o ser humano aprende a se desprender das ilusões geradas pelo sentimento de posse, tão estimulados na atual sociedade, que, em geral, considera apenas o aqui e o agora. Amélia Rodrigues pondera a este respeito, dizendo o seguinte: os tortuosos caminhos da existência humana, do ponto de vista social e tradicional, caracterizam-se pela ambição em favor do poder temporal, do destaque no grupo, da glória rápida, dos abismos das necessidades emocionais. Nem as aspirações de paz interior, da disputa incessante pelos bens que fascinam e não preenchem os abismos das necessidades emocionais, nem as aspirações de paz interior e de saúde integral. Tudo isso são ilusões, caros amigos e ouvintes. Estes prazeres fugidios, imediatistas. Saibamos esperar, porque tudo o que surge sem esforço, sem suor, é perigoso. A mensagem do Cristo vem hoje e sempre despertar o homem da hipnose que ele se encontra mergulhado há milénios, adiando assim o seu despertar espiritual. Jesus deu a sua vida a fim de trazer a paz universal no sentido mais lato possível, tanto na terra como nos lugares celestiais. Assim, a educação para a paz resulta na conquista e desenvolvimento de valores imprescindíveis à ascensão aos planos elevados da vida e, nesta posição, seremos, então, chamados filhos de Deus. Na perspectiva espírita, os chamados filhos de Deus cumprirão naturalmente os desígnios divinos da vivência da paz
sem desânimos, revoltas ou sentimentos de dor ou perda, porque já aprenderam a retribuir o mal com o bem, a dar a outra face. Jesus dizia: se te ferirem numa face, dá a outra. Aquela da consciência, a face do bem, pagar o mal com o bem. Seguir aquele exemplo, aquele excelente exemplo de Gandhi, que utilizava contra o Império Britânico na Índia o método da não-violência. É preciso coragem? É. Mas é possível. Tudo é possível quando esta energia fortíssima, a que nós chamamos vontade, entra em serviço, é executada. A paz neste contexto se resume, portanto, na prática deste outro ensinamento do Evangelho, denominado a regra de ouro, que diz assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Isto no Evangelho de Mateus. Caros amigos e ouvintes, todos nós já temos conhecimentos suficientes que estão à espera de serem postos em prática. O que nos falta muitas vezes é a vontade. E falta-nos a vontade porque não a estamos a exercitar. Exercitemos a vontade nas pequenas coisas, para depois irmos aos poucos conseguindo enfrentar as mais complexas. Mas comecemos e não adiemos mais. Muitos dependem de nós. Muitos dependem de nós. Paulo de Tarso, mais conhecido por São Paulo, dizia que todos nós somos observados por uma nuvem de testemunhas. Estamos aqui a falar de irmãos do plano espiritual, do plano provisoriamente invisível aos nossos olhos carnais. Logo, se temos sempre esta plateia, a melhor forma do ide e pregai que Jesus anunciava e aconselhava é o nosso exemplo. Que sejamos coerentes com aquilo que nós dizemos e com aquilo que nós fazemos. Que sejamos mais autênticos, mais transparentes. Isto nos leva a uma maior humildade. Que abramos os corações uns aos outros. Que tenhamos a coragem e a humildade de pedir ajuda e não nos refugiarmos. Todos nós podemos e devemos fazer a paz, a começar pela nossa paz interior, refletindo nos nossos inimigos internos, pois o nosso maior inimigo somos nós próprios, que aquietemos a mente para evitar que o sistema límbico exteriorize emoções como tristeza, raiva, medos, a maior parte deles irracionais. Muitas das nossas preocupações são irracionais, não fazem sentido. O ontem já passou, não podemos ir lá atrás e alterá-lo. O amanhã ainda não chegou, só existe o hoje, o presente. De facto, é o melhor presente que Deus nos deu, é o agora. Que nos concentremos mais no agora e quanto mais concentrados estivermos no presente, mais capacidade teremos para analisar os nossos problemas e os problemas daqueles que nos rodeiam, daqueles que nos solicitam ajuda. Que paremos de pedir. Em vez de pedir, vamos oferecer algo. Um sorriso, um ombro amigo, um olhar. Que não fiquemos à espera que os outros tomem iniciativa, porque nada vem do exterior, meus amigos. Tudo parte de nós próprios. Por isso, temos que tomar a iniciativa, mais cedo ou mais tarde.
e não fiquemos à espera que a dor nos bata à porta. A dor tem um objetivo único, pedagógico, que é o de educar. E quando nós aprendermos a lição, a dor abandona-nos e ficamos mais leves. Por isso, caros amigos e ouvintes, não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. E deixo-vos agora uma pequena página do livrinho Vida Feliz por Joana de Ângeles para refletirmos durante esta semana. Diz assim: lê uma pequena página cada dia na qual encontres alento e inspiração. Incorpora este dever aos teus hábitos. Ela te enriquecerá de júbilo, clareando as nuvens que possam envolver-te nas horas seguintes e arrimando-te ao bem-estar, caso suceda alguma surpresa desagradável. Todas as pessoas necessitam de um bom conselheiro, e nessas páginas que extrairás do Evangelho, terás a diretriz de segurança e a palavra de sabedoria para qualquer ocorrência. Se os homens refletissem um pouco mais antes de agirem, evitariam males incontáveis. Já que outros não o fazem, realiza-o tu. Agora sim, caros amigos e ouvintes, ficamos por aqui. Marcamos encontro para o próximo sábado, a esta hora. Até lá, fiquem com um grande e forte abraço aqui do Pedro Silva. Façam os possíveis para serem felizes e para semearem a paz à vossa volta. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.